Espírito Santo de Deus, obrigado. Obrigado por mais esse dia, obrigado por mais esse momento de estarmos no templo e obrigado porque podemos abrir agora a palavra. Mas eu preciso, Senhor, e eu te peço em nome de Jesus, abre as Escrituras para nós. Que cada um possa entender, compreender, viver essa palavra. Não adianta ter só o nome, não adianta só ir à igreja. Eu preciso viver essa palavra. Bendito seja o teu nome, Senhor. Obrigado por nos ajudar, por ajudar nas nossas fraquezas. Obrigado por nos ensinar. Tu és o Deus conosco, Espírito Santo. Toda a honra e toda a glória nós damos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios. E ali fala e nos ensina coisas de que nós devemos estar prestando atenção para esse tempo de hoje. É um tempo tremendo que estamos vivendo hoje. No capítulo 6, a partir do verso 10, ele fala de uma armadura de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos. Deus está convidando cada um de nós, se fortaleça no Senhor. Haverá lutas, haverá uma série de coisas, série de problemas, mas se fortaleça no Senhor, na força do seu poder. Onde está essa força? No que está escrito na palavra. Quando você vive a palavra, essa força começa a fazer parte de dentro de você. Louvado seja o nome do Senhor. Porque haverá momentos sobre essa face da terra, irmãos, que o povo vai ficar sem saber o que fazer. Sem saber o que dizer, como resolver, como agir. E é nessa hora que eu tenho que confiar. Confiar mesmo. E ele diz mais: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para podermos ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ou seja, o mal vai continuar colocando cilada. Mas se eu me revestir dessa palavra, eu não vou cair nessas ciladas. Muitas coisas que eu vou pensar que é de Deus, eu vou ter o discernimento de dizer, ei, não é não. Isso é cilada. Não vou cair nessa. E aí ele diz mais, porque a nossa, agora eu quero que preste atenção aqui. A nossa luta, presta bem atenção, a nossa luta não é contra sangue ou carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ele diz assim, porque a nossa luta. E eu comecei a meditar nesse texto e vi que ele manda revestir, é uma palavra que chama a atenção, e luta. Há uma guerra. Se você aceitou a Jesus como Senhor, Salvador da sua vida, realmente existe então um adversário, que é inimigo. E ele quer matar, roubar e destruir. Ele não quer que as coisas de Deus aconteçam na nossa vida. Mas quando nós nos revestimos da palavra de Deus, a Bíblia diz assim, o Senhor vai agir. E quando Ele agir, nada pode impedir. Louvado seja o nome do Senhor.
Mas é tremendo porque quando eu começo a ler esse texto, ele não está falando assim, a nossa guerra. Mas ele diz luta. É uma outra palavra. É uma outra colocação. Ele não fala em guerra. Então, onde estão... Eu sei que nós estamos vendo aí, ouvir falar de várias guerras, onde estão vários soldados lutando, né? Batalhas, conflitos, um monte de coisa que está ali. Está mostrando que há um conflito individual numa região. Mas quando se fala em luta, é algo pessoal. Não é uma tropa, não é um exército. Luta é algo pessoal. Que você vai dizer se passa ou não por ela. Se enfrenta ou não. É você, somos nós que vamos tomar essa decisão. Então não é guerra de morte, irmãos. Espírito não morre. O corpo fica ferido, o corpo pode ser cair no chão e o espírito sair, e nós chamamos isso de morte. Mas o espírito não morre. Louvado seja o nome do Senhor. É luta, é uma luta pessoal, onde você vai resolver se faz, se não faz. Achamos, né, quando nós vamos para o livro de Timóteo, lá no finalzinho, no livro de Timóteo, no capítulo 2, segundo Timóteo, capítulo 2, eu quero destacar aqui 2 textos. O verso 3, o apóstolo está falando assim: participa comigo dos meus sofrimentos, como um bom soldado de Cristo Jesus. Isso é luta, é uma luta pessoal que você passa, são coisas pessoais que você vive. E o apóstolo está dizendo assim: participa disso como um bom soldado de Cristo. Tem muita gente que diz, eu estou numa batalha, numa guerra. Não, meu irmão, você não está em guerra, não. Você está em luta. Em luta. Você tem que tomar uma posição. Tome uma posição que isso resolve. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele diz assim: nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Ou seja, a minha alegria é satisfazer as coisas de Deus, mas é uma luta pessoal. Cada um tem a sua, mas é uma luta que você pode dizer, não, eu vou pôr um fim a essa luta. Eu vou acabar com isso. Eu não vou mais entrar nessa. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou largar isso. Agora existem pessoas que estão tendo que passar por clínicas para desintoxicar do celular e do computador. Por quê? Porque se viciou. Está viciado nisso. Não consegue mais ficar sem. Não é crack. Não é outra droga. Mas é a pior droga que tem. Ela mexe com a tua cabeça. Ela mexe com o teu intelecto. A Bíblia fala uma coisa, você vai na internet e tem milhares de pessoas falando sobre aquele assunto e tudo diferente. E nós só temos uma coisa a fazer, fica com o que está escrito. Fica com o que está escrito. Está escrito, eu vou ficar nele. Mas tem N pessoas. Mas, apóstolo, ele tem 150 mil seguidores. Tem sei lá quantos milhões de seguidores.
Eu te garanto que o maior que tem seguidores é Jesus. Jesus disse: eu vou encher essa terra com a minha glória, e eles serão seguidores. E essa visão foi vista pelo apóstolo João, que viu milhares de milírias e um monte de gente que não se podia contar, seguindo a Cristo. Ora, eu vou ficar com as outras coisas. Irmão, se você achar que você está podre, você está. Se você achar que nunca vai dar certo as coisas da tua vida, não vai dar, porque são leis que Deus estabeleceu no mundo espiritual. Se você entende que as coisas que vão ser na sua vida é o melhor, será o melhor. Mas muita gente está sofrendo. Eu comecei a estudar as moléstias. Talvez um dia pregue sobre isso, mas eu uso mais para o ensino. Mas a maioria das moléstias são por causas das nossas emoções. Que nós falamos: não, eu já esqueci. Não, você não esqueceu. Não, eu perdoei. Não, você não perdoou, porque você lembra ainda. E aquilo ainda mexe com as suas emoções. E quanto mais isso acontece, mais alimenta enfermidades. E aí nós falamos: não, acontece que nós estamos no mês, que o mês é muito frio e ataca o pulmão. Ora, meu irmão, isso é uma palavra médica, tem razão. Mas por que ataca? Porque muitas vezes nós estamos tristes. Pode ver, irmãos. Quando você não fica triste, você vive sim ou não. Está feito, está feito. Acabou, acabou. Você não sofre essas coisas. Eu vejo pessoas sofrendo, aconselhando e falando: irmãos, por que você carrega isso há tanto tempo? Ah, não consigo me livrar. Por quê? Porque, na verdade, às vezes, dentro do sentimento da pessoa, está um sentimento assim de como: eu quero que morra. Se morrer, está bem. Eu quero justiça. Se estiver preso, está bom. Mas não consegue esquecer. Então, é alimentado. Tem certas doenças terríveis, irmãos, terríveis, que entorta ossos. A Bíblia fala disso. Traz câncer, traz um monte de coisas, principalmente pessoas que sofreram desde criança. Traz aquelas marcas, tal. Jesus Cristo tira isso de você. Eu olho para a minha vida, se Ele não tivesse me curado, se Ele não me tivesse tirado a síndrome do pânico, que pastor seria eu hoje? Se seria. Mas graças a Deus que tirou aquilo. Mas de onde veio? Lá do ventre. Por quê? O bebê estava sendo gerado, mas ele estava vendo e ouvindo as conversas. Ele não pode, talvez, entender a palavra, mas o sentimento, ele entende. Uma criancinha novinha acha o cheiro da mãe rapidinho. Pode pôr um bebê engatinhando, um monte de mães deitadas, ele acha a mãe dele pelo cheiro. Ele sabe aonde tem leite, aonde tem que mamar. É uma coisa fantástica. Oh, glória a Deus! Mas ali ele já está ouvindo. Já está tendo uma dificuldade tremenda naquela gestação. Ele já estava ouvindo aqueles pais brigarem. Um ofender o outro. E depois vem a criança. E cresce com todas aquelas mágoas, aquelas coisas todas, não sabe de onde veio. Amém? Jesus Cristo veio para pôr em liberdade os cativos de coração. Para de sofrer em nome de Jesus nessa manhã, eu peço.
É você que toma uma decisão e diz, eu paro com isso. É o mesmo quando tem um vício, você não consegue largar o vício, ou fuma, ou bebe, e diz assim, eu vou largar, eu sei que vou passar vontade e tal, mas eu vou vencer essas vontades, até que aquilo não te domina mais. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus! Olha o que o homem de Deus fala. Se envolve com coisas da vida, se envolve com negócios, começa a ficar preocupado, pega o seu dinheiro que é tão trabalhado, tão suado, e de repente pega lá na maior arma que Satanás tem, que é a internet, que ela é muito boa para muitas coisas, mas o inimigo usa isso. E ela vem e fala, olha, aplica aqui seu dinheiro, você vai ganhar tantos por cento. A ganância não consegue deixar você ver que aquilo é mentira. Como eu vou entrar num negócio que sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, você não ganha nada. Existem outras coisas melhores. Então eu tenho que buscar conselho. Mas conselho com quem entende a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Deus disse assim, você vai ser bem-aventurado. Você vai viver, vai comer do produto das tuas mãos. Mas parece que a gente quer que aquilo cresça rápido. Quer que aquilo vá de uma tal maneira. E quando dão um índice mais ou menos, a gente, uau! E ficamos presos naquilo. Ou inventamos alguma coisa que queremos fazer. E Deus está como Pai dizendo, deixa isso para lá. Mas nós não conseguimos. Não posso, eu tenho um negócio bom, eu não posso. Não, meu irmão, deixa Deus, põe na mão dele. Se ele quiser fazer, vai fazer. Se quiser acontecer, vai acontecer. Irmão, nós achamos que quando nós nos tornamos cristãos, né? Eu estava vendo isso em 1 Pedro, e o mesmo Espírito, né? O Espírito de Deus, e com ele nós nada temos a perder. E nós achamos, agora eu estou com Deus, e o maligno, o que acontece? Não toca. Mas em 1 Pedro, no capítulo 6, no capítulo 5, no verso 8, parece que não diz isso não, diz. Alguém pode ler isso para mim? O 1 Pedro, capítulo 5, no verso 8, o que diz lá? O que diz? Hã? Seja o quê? Sóbrio. Por quê? O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor. Como leão? Para quê? Procurando alguém. Meu irmão, você acha que só porque é crente vai na igreja? Não, senhor, meu irmão. Fica esperto, neném. Ele vai querer atacar justamente naqueles pontos que nós temos de pensamentos. E aí vamos sendo engodados, enrolados. Não, fique esperto. Não é porque agora eu sou cristão, glória a Deus, Jesus pagou o preço, sangue não toca. Sim, é para não tocar mesmo. Mas abre brecha. Pensa. Faz as coisas do jeito que você acha que deve fazer, para ver se vai dar certo ou não. Faz como Deus está falando. Não importa o tempo que leve. Deus está no controle. Enquanto isso, você tem uma vida para viver. Vai viver, meu irmão.
Aproveite o dia. Aproveite o momento que Deus está te dando. Aproveite a fase que você está vivendo. Principalmente os jovens aqui. Né? Você é jovem ainda, aproveite isso. Porque vai ter um dia, meu irmão, e você não vai escapar, porque eu não quero que você morra. Vai viver o tempo do ai. Ai nisso, ai naquilo, ai desse, ai daquele. Amém? A própria Bíblia diz, no tempo da mocidade, goza dele. Louvado seja o nome do Senhor. E quando chegar o outro tempo, vai curtir, meu irmão. Pois não dá para levantar 100 quilos, levanta um. Já alivia. Não é? Louvado seja o nome do Senhor. Ora, meu irmão, viva o tempo que você tem. Quando você fazia 10, era 10. Se dá para fazer meio, é meio. Mas vai ser feliz em Cristo Jesus. Para de sofrer. Ficar vivendo no passado. Ah, aquele negócio. Ah, se eu tivesse aquele negócio. Meu irmão, você não teve, aquilo já foi. Olha para frente. Vê o que Deus tem para frente para você. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Senão não teria... Vamos até o livro de Efésios. O que diz em Efésios? Nós já lemos Efésios? Podemos pegar. Então vamos pegar Efésios, o que diz no capítulo 5. Deixa eu pegar aqui no capítulo 5. Deixa eu pegar no verso 10. Não, 10 não, 14. Pelo que diz, desperta. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te entre os mortos, Cristo vai te iluminar. Portanto, olha o conselho. Vede prudentemente como você anda, não como nécio, e sim como sábio. O que é nécio? Como está na tua versão? Tolo. Aqueles que gostavam de assistir o Nerso da Capitiga, sabe o que é? Tolo. Caipira. Não anda como Nerso. Oh, Deus de poder. Remindo o tempo, porque os dias... Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas compreender, olha só, qual a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é essa, meu irmão. Falou para não andar preocupado, não é para andar. Falou para aproveitar as coisas, aproveite. Goze do teu tempo, goze. Amém? Talvez você não tenha a família lá, sei lá, mas é o que tem, é o que tem, é o que tem. Por isso que todo mundo devia ser, eu acho, aqui falo eu, tá bem? Todo mundo tinha que servir o exército, tanto homens como mulheres. E todo mundo tinha que passar pelo menos por uns 2, 3 períodos de missões. Missões não urbanas, vou fazer missões em Londres. Não, é lá naquelas boca quente mesmo, né? Tipo lá no Caatinga, lá de Portugal, onde não pode ter igreja evangélica, Rússia, esses lugares assim, muçulmano, um monte de coisa, África, olha, um bom lugar, onde você tem até ebola para você, tem uma série de coisas lá. Vai lá. 3 anos seguindo o Senhor lá. Se você ganhar em 3 anos, 1 ou 2, vou exagerar, hein? Para Jesus,
Ó, se dê por vitorioso. Porque é uma luta. Sem gente, às vezes, cobrindo você. Outras pessoas dizendo que vão te ser mantenedor e te esquecem lá. Mas eles não desistem. Nasceram para isso. Então, quando tem comida, come. Quando não tem, não come. Faz jejum. Sabe, tem que entrar no exército para alguém gritar na tua cara. Chamar você de ordinário. Marche. E você dizer, sim, senhor. Paga 20. Olha, coisa gostosa, viu? Né? Se isso pudesse ser no pastorado, o irmão vem, paga 20. Você ia aprender a obedecer. Esses jovens iam aprender a obedecer pais. Quando deram uma ordem, não tem questionamento. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Olha a palavra que ele manda acordar. Falou, acorda aí, meu. Irmãos, se não tivesse perigo, tudo bem. Se não houvesse perigo para os crentes serem atingidos pelo diabo, eu creio que não haveria tal advertências como essas que Deus colocou aqui, né? Mas quando nós vamos lá para o livro de Tiago, no capítulo 1, e eu pego aqui, eu vou pegar um pouquinho aqui, no verso 12, ele diz assim, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, ele vai receber coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Aleluia. Às vezes você está numa empresa, né, o chefe te oprime, te faz um monte de coisa, judia mesmo. Alguns até porque sabem porque é evangélico. E você fica quieto. Porque a ordem é essa. A Bíblia diz, quando você for trabalhar, trabalhe como se fosse para o Senhor. Tá bom, estou fazendo para Deus. Você vai ver a regra mudar. Escuta o que eu estou te falando. Porque Deus muda as sentenças. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele mesmo a ninguém tenta. Eu vejo muita gente falando aí, não, isso aqui é que Deus está... Não, meu irmão, isso é tentação, pô. Deus está me tentando, está provando. Não, senhor. Deus não faz isso não, cara. Isso é maligno. Ao contrário. O que ele diz aí? Cada um é tentado pela sua própria... Então, quando nós lemos... Pastor, foi Pedro que nós lemos que o adversário, Rapunzel, está aí, andando em derredor. Buscando o quê? Tragar, como ele vai tragar isso aí? Como ele vai tragar? Irmão, tragar é chupar. Não é a pessoa que fuma, está o quê? Tragando, bebendo. Vai um traguinho aí? Não é assim? É beber, é engolir o cara. Ele está procurando alguém para te engolir. Você vai deixar? Não faça isso.
Não, não. Ele diz assim: quem vai engolir? Sua própria cobiça. Um monte de gente vai na televisão lá chorando, por quê? Perdeu dinheiro. Ah, eu caí no conto. Que conto você caiu? É que me prometeram 30%. 30%, meu irmão? Ganância. Ah, mas eu queria o meu dinheiro rápido. Não é assim que funciona. Você tem que viver um dia por vez e tem mais. Você nem sabe o de amanhã. A única coisa que eu sei é que se Deus proveu hoje e Ele me der o amanhã, Ele vai prover. Porque Ele é o Deus de todos os dias. Essa madrugada eu estava... eu não sei se eu estava acordado ou estava dormindo. E aí eu estava falando com o Senhor e conversando com Ele. E falei, Senhor, mas que poder é esse? Que coisa que o Senhor nos deu no Teu nome, a gente poder fazer. Que coisa poderosa. E vendo todas essas coisas, e Ele mostrando o ponto fraco que muitas vezes nós temos. E são todos eles ligados nas emoções. Eu disse, Senhor, e o que acontece? Ele falou, meu povo está ficando doente. Por isso eu escrevi na minha Bíblia, meu povo está sendo destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Sabe até o que está escrito, mas não vive o que está escrito. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa tremenda. Ele diz, cada um é a cobiça. E quando esta o atrai, o seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, olha só, dá à luz o pecado. Quer dizer que você gerou um filho. Como é que ele chama? Pecado. E o pecado, uma vez consumido, te leva à morte. Misericórdia, Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A gente fica o quê? Entorpecido, né, espiritualmente. Uma condição que permite que o crente não consiga discernir mais nada. Estou caminhando para o final. Quero depois orar por você. Eu creio que nós, irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo, não falo em ministério só local, mas eu falo a igreja do Senhor Jesus dessa terra, não está levando isso a sério. Não está. Não está encarando com seriedade esse mundo espiritual. Ele existe. Como nós vemos o mundo espiritual e não damos importância a ele. A própria ação do inimigo está cegando ainda mais. É preciso que Deus intervenha. Eu peço que nessa manhã o Espírito Santo, a partir de mim, intervenha nas nossas vidas para nos acordar. E muitas vezes isto causa até sofrimento. A palavra ainda nos exorta a sermos vigilantes espirituais de nós mesmos, para não dar espaço ou brecha ao inimigo de Deus, que tão de perto nos vigia. Termino com a palavra da pergunta, o que são brechas? Brechas são vários tipos. Vários tipos são coisas que podem dar brecha. Mas a pior delas é o pecado. O pecado é uma brecha em que o inimigo pode realmente nos atingir.
Mas quando confessamos a Deus e tomamos posse do perdão de Jesus, somos libertos. Amém? Eu quero neste momento de Deus, deixar esta palavra com cada um de nós. A igreja atravessa um momento delicado nessa terra. Ela tem que tomar a sua posição, irmãos. Não é mais tempo simplesmente só de ficar congregando, não. É tempo de viver a palavra de Deus e fazer uma transformação aonde nós estivermos, no lugar que a gente estiver. Louvado seja o nome do Senhor. Eu ainda continuo ouvindo de muitas e muitas igrejas passando por problemas terríveis, muitas fechando suas portas, quando nós precisamos de muito mais. O pecado cada vez tomando mais parte, mas o pior deles, ele está começando a entrar nas igrejas. Que Deus tenha compaixão de nós, de mim, dos pastores. Louvado seja o nome do Senhor. A gente fica preocupado, mas sabe o que é? Eu estou pensando o que eu vou comer amanhã, o que eu vou vestir, o que eu vou ganhar. Eu sei que isso atormenta, sim, irmãos. Já passei por isso. Mas a Bíblia diz assim, que não é para nós fazermos isso. Diz que o ímpio procura isso. E diz que Deus sabe exatamente o que eu e você precisamos. E por que não chegou ainda? Porque a gente não deixa. A gente não deixa, irmãos. A gente é tão duro de coração. Um Deus tão maravilhoso, tão tremendo, que pensa até nos mínimos detalhes. É uma coisa poderosa, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Os mínimos detalhes Deus pensa. Ele cuida de cada um de nós. Que maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. Você foi salvo em Cristo Jesus. Deus tem o melhor para você. Há uma luta em casa, vamos pôr no altar do Senhor. Há uma luta pessoal. Ele não está falando em guerra, guerra é morte. Guerra é um matar o outro. Ele está falando luta. Luta é uma coisa pessoal. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém? Você pode receber essa palavra. Senhor, toda honra, toda glória a Ti. Eu te sou grato, Pai, porque esta palavra esteve ministrando comigo durante esses dias. E é tremendo isso mesmo, Senhor. A gente baixa a guarda. E baixar a guarda é ficar se preocupando, ficar temeroso, ficar fazendo exatamente as coisas que a Tua palavra diz para não fazer. E ficamos aí à mercê do inimigo. E muitas vezes o Senhor entra com provisão, o Senhor entra com livramento, porque senão nós seríamos destruídos. Pai, eu sei que nesse momento existem aqui, eu não sei se um dia esse vídeo também vai ao ar ou não, mas também a pessoa que for participar dele, também pode estar numa situação difícil, onde precisa de uma intervenção do Senhor, e o Senhor tem os seus meios de fazer alguma coisa. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Toda honra, toda glória a Ti, Santo,
Santo, santo, santo, santo é o teu nome. Eu quero te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um. Nós só temos a agradecer. Nós precisamos ser gratos a Ti. O Senhor dá um dia por vez para nós. Ele já vem pronto. Ele já vem, Senhor, com a Tua vontade, as Tuas misericórdias feitas. Nós só precisamos aplicar a Tua palavra. Temos que aprender no tempo que o Senhor nos dá. Um tempo dentro desse tempo para oferecer a Ti. Em adoração, em comunhão, em Te ouvir, em meditar na Tua palavra. Toda a honra, toda a glória nós Te entregamos, Senhor. Eu Te agradeço, Pai. Te entrego toda a honra e glória ao Teu nome. Obrigado por tudo, Senhor, que o Senhor está fazendo na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.